Hora da nossa parceria exclusiva aqui com o Bom Dia Mercado. Eu já converso com ele, Theo Takar, editor-chefe aqui do BDM Online. Theo, chegamos na sexta-feira, graças a Deus, né? Sim. Depois dessa semana, meu Deus, Que semana. sextamos. Mas sextamos com dados importantes, com muita coisa ainda para acontecer. Está longe de acabar essa novela das tarifas, né, Theo? Muita atenção no mercado aí, como você acabou de falar, Débora. Bom dia, boa sexta-feira para nós. Agosto começa aí com o tarifaço de Donald Trump valendo para mais de 60 países a partir de hoje. Dessa vez ele não amarelou, não vai ter taco, né? Trump always chicken out. O presidente americano realmente não resolveu prorrogar essas negociações. Pelo visto, vai seguir adiante aí com a sua guerra comercial. Lembrando que no caso do Brasil, as novas tarifas entrarão em vigor só a partir do dia 6, e ainda falta saber se a trégua com a China, que teoricamente acaba no dia 12, vai ser prorrogada por mais 90 dias ou não. Tudo depende dele, Donald Trump. Por aqui, o governo articula aí sua reação à ofensiva contra as tarifas, né, aos produtos brasileiros e também as sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Já o mercado financeiro está ficando preocupado aí com o capital político que essa crise está rendendo ao presidente Lula. Apesar de alguns analistas dizerem que ainda é cedo para operar no mercado em cima de eleição presidencial de 2026, o fato é que o chamado trade eleitoral voltou aí a direcionar os negócios ontem, depois que pesquisas feitas após o anúncio do tarifaço do Trump mostram que Lula está voltando a ser mais competitivo que seus possíveis concorrentes nas urnas. No primeiro semestre, né, grandes bancos estrangeiros como Morgan Stanley e JP Morgan haviam enviado relatórios aos seus clientes, reforçando aí um otimismo com as ações brasileiras devido à possibilidade de eleição de um governo de direita e mais pró-mercado no ano que vem. Mas a sorte do mercado parece estar mudando, embora a aposta ainda seja mesmo prematura, em especial aí se houver uma desaceleração mais relevante da economia no final deste ano ou início do ano que vem. Né? Ontem, particularmente, o motivo da preocupação dos investidores foi a pesquisa Atlas Intel Bloomberg, que mostrou aí a aprovação da gestão Lula chegando a 50,2%, superando a reprovação de 49,7% pela primeira vez nesse ano. No levantamento anterior, a situação era inversa, com desaprovação de 50,3% contra aprovação de 49,7%. Vale a gente lembrar que o governo sofria, né, com o desgaste dos rumores de uma possível taxação do PIX, do aumento do IOF e ainda aquela questão da fraude nos descontos indevidos a beneficiários do INSS. Também ontem saiu uma outra pesquisa do Datafolha, trazendo um recorte aí interessante do cenário atual. O Datafolha foi às ruas para avaliar o efeito do tarifaço e da investida política de Trump sobre o sentimento dos brasileiros. A pesquisa mostrou, né, que 9 em cada 10 brasileiros, ou 89%, avaliam que o tarifaço vai prejudicar a economia. E essa avaliação é ampla até mesmo entre os eleitores que votaram em Bolsonaro, com 92% aí considerando que as medidas do governo Trump são prejudiciais ao Brasil. Segundo apurou o Valor Econômico, Lula deve aproveitar essa maré favorável de popularidade e recorrer mais uma vez a um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, provavelmente no domingo, para responder às recentes sanções americanas. No discurso, o presidente Lula pretende abordar tanto a sobretaxa de 50% contra os produtos brasileiros, como a aplicação da chamada Lei Magnitsky, né, contra Alexandre de Moraes, levantando aí a bandeira em defesa da soberania, da independência do judiciário e também em favor do PIX, Débora. Não. É muita coisa, mas para além disso, a gente ainda tem um calendário hoje aí, econômico, agenda econômica movimentada, tanto aqui como lá fora, né? Tem um dos dados mais esperados da semana, que era o payroll, sai hoje. Sexta-feira, mas agenda bombando, exatamente. Aqui no Brasil, daqui a pouquinho, 9 da manhã, o IBGE divulga o dado de produção industrial, que deve voltar a crescer em junho aí na comparação mensal, com alta de 0,3%, depois do recuo de 0,5% em maio, segundo a mediana das expectativas do mercado. Na comparação com junho do ano passado, porém, a produção industrial deve encolher 0,6%, aí, refletindo ainda o cenário de juros mais altos que levam a economia a um quadro de contração. E lá fora, como você comentou, o assunto do dia é o payroll, principal indicador de geração de empregos nos Estados Unidos, que sai logo mais às 9h30 pelo horário de Brasília. Analistas esperam criação de 101 mil postos de trabalho em junho, número que, se for confirmado, representará aí uma perda de fôlego do mercado de trabalho em relação ao mês de junho, quando foram criados 147 mil vagas, e também em relação a maio, quando os Estados Unidos geraram 139 mil empregos. Vale destacar que as projeções dos economistas estão bastante dispersas e vão desde 0 até 170 mil empregos agora em julho.
Além do payroll, também teremos nos Estados Unidos a leitura de julho dos índices de atividade, né, o PMI industrial, medido pela S&P Global, que sai às 10h45, e medido pelo ISM, que sai às 11 horas. E também às 11 sai o dado de expectativa de inflação, medido junto com o sentimento do consumidor, que é produzido pela Universidade de Michigan. No mesmo horário, 11 horas, também sai o dado de investimentos em construção nos Estados Unidos em junho, e às 2 da tarde é a vez da Baker Hughes informar o seu levantamento semanal de poços de petróleo em atividade nos Estados Unidos. Na Europa, saiu agora cedo o dado preliminar de inflação da zona do euro, com estabilidade nos preços ao consumidor em julho, após uma alta de 0,3% no mês anterior. Na comparação anual, a inflação ficou em 2%, que é exatamente a meta estabelecida pelo Banco Central Europeu, o BCE. Também por lá, tivemos a leitura final do PMI industrial da zona do euro, que ficou em 49,8 pontos em julho, após 49,5 no mês anterior, dentro do consenso dos analistas. Na China, também saiu dado de PMI industrial hoje de madrugada, medido aí pelo setor privado, né? A S&P Global mostrou que a atividade chinesa voltou ao território contracionista em julho, com PMI marcando 49,5 pontos, depois de 50,4 em junho. Leitura veio em linha com a deterioração que já havia sido registrada pelo dado oficial do governo chinês. E no Japão, o PMI industrial caiu de 50,1 em junho para 48,9 em julho, segundo a pesquisa final também da S&P Global, apontando também contração de atividade lá no Japão. Perfeito. E vamos lá, né? Porque ainda tem temporada de balanços, Theo. Então, esses números não Não acabaram essa acaba. rodada, não acaba. Teve Apple aí também anunciando os resultados, Amazon. Pois é, lá em Wall Street, os investidores devem reagir hoje aos balanços divulgados ontem à noite por essas duas Big Techs, né? A Apple e a Amazon. As ações da Apple já chegaram a subir 2,5% ontem à noite, no After Hours, após a fabricante do iPhone mostrar que suas vendas continuam bombando. Ela trouxe um lucro líquido aí de 23,4 bilhões de dólares no terceiro trimestre fiscal, ou lucro ajustado de 1,57 por ação, acima da previsão dos analistas, que era de 1,43 por ação. A receita somou 94 bilhões de dólares, também melhor que o esperado, que era de 89,3 bilhões de dólares. Já as ações da Amazon afundaram quase 7% no after hours depois do balanço, com os investidores frustrados não com o balanço em si, mas com as projeções dadas pela empresa para os próximos resultados. O lucro da companhia ficou em 1,68 dólares por ação no segundo trimestre, acima da previsão do mercado, que era de 1,33. Mas a projeção de 18 bilhões de lucro operacional para o terceiro trimestre decepcionou a aposta do mercado para esse lucro, que era de alcançar até 19,5 bilhões de dólares. Hoje ainda temos por lá balanços das petroleiras Chevron e ExxonMobil, que saem agora antes da abertura do mercado em Nova York. E aqui no Brasil, o destaque fica por conta do resultado da Vale, que apresentou ontem à noite um lucro líquido de 2,117 bilhões de dólares no segundo trimestre, que representa aí uma redução de 24% na comparação anual. O EBITDA ajustado caiu 15% para 3,4 bilhões de dólares e a receita líquida diminuiu 11% para 8,8 bilhões de dólares. E o Conselho de Administração da mineradora ainda aprovou aí a distribuição de juros sobre capital próprio de R$ 1,89 por ação, com pagamento em 3 de setembro, Débora. E vamos sextar que essa semana foi demais. Precisamos desse descanso, né, Theo? É isso, meu querido. Um ótimo dia para você, mas ainda tem muita coisa, né, nessa sexta-feira, né? Tem. Então vamos aguardar aí. Segunda-feira eu te espero por aqui. Uma ótima sexta para você. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Para Até. você também.